inverno, a qualidade do ar tende a piorar por causa da maior concentração de poluição na atmosfera, consequência do ar mais seco. Somado a isso, devido às baixas temperaturas, as pessoas, em geral, ficam aglomeradas em lugares com pouca circulação de ar. Por exemplo, o ônibus, com as janelas todas fechadas. Esses são alguns motivos da piora de doenças respiratórias nessa época do ano. Algumas atitudes que temos diariamente são agravantes para a maior circulação de vírus e bactérias. E nós acabamos ficando mais expostos. A vacina contra a gripe é uma das formas de prevenção. E você, sabe o que é verdade e o que é mentira sobre essa vacina? Vamos descobrir juntos! Hoje eu vim te ajudar a explicar o que é mentira e o que é verdade sobre a vacinação contra a gripe. Doutora, fala aí, a vacina vai me causar gripe? Não, a vacina ela é de partícula viral. Então é um pedacinho do vírus que eles utilizam para confeccionar, utilizam para fazer a composição da vacina. Então essa partícula de vírus ela não tem a capacidade de se replicar e causar a doença. Ela pode dar alguma reação? É claro que ela pode dar umas reações como qualquer outro medicamento. Então ela pode dar dor no local da aplicação, ficar vermelho, né? Mas isso some durante até 2 dias, isso tem que sumir. Quanto tempo a vacina reage no nosso corpo? Olha, a vacina ela demora cerca de 2 semanas para começar a ter anticorpos, né? E até 4 semanas para que a pessoa tenha a quantidade de anticorpos suficientes para não causar a doença. Tem alguma contraindicação? Ela não tem contraindicação para quem está com alguma doença respiratória, né? A única recomendação que a gente faz é que, estando com febre, não receba vacina, para que esse sintoma não seja atribuído à vacina e também para que seja pesquisado a causa da febre. Eu gostaria de saber por que as campanhas de vacina contra a gripe começam no outono. O período de maior circulação da influenza é o período de inverno e como precisa deste período de 2 semanas a 4 semanas para que o indivíduo fique imunizado, né? Se faz a campanha de vacinação no período de outono, que ainda não tem a grande circulação do vírus influenza. De qual doença as vacinas nos protegem? A vacina influenza, ela protege contra a influenza, né? E ela tem na sua composição 3 tipos de vírus, que é o influenza A H1N1, o influenza AH3N2 e o influenza B. Então, ela protege contra os 3 tipos de influenza que estão contidos na composição da vacina. A duração da proteção é de 1 ano, né? Por isso a recomendação de se fazer a campanha de vacinação anualmente. Bom, esse ano a campanha de vacina contra a gripe já acabou, mas no próximo ano, se você fizer parte do público-alvo, deve tomar a dose. Com as temperaturas mais baixas, devemos tomar alguns cuidados com a saúde, já que é o período que ocorrem mais doenças respiratórias. A doutora Cíntia Cavazana, que é infectologista da Covisa, a Coordenação de Vigilância em Saúde, veio até o estúdio conversar com a gente sobre quais são esses cuidados que precisamos ter para evitar a contaminação e até mesmo o agravamento de certas doenças. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada. O frio, ele pode causar algum problema de saúde? Então, nessa época do ano, a gente tende a ficar em locais mais aglomerados e tem algumas doenças que têm a sua sazonalidade. Então, elas aumentam a sua incidência nessa época do ano relacionado ao inverno. Entre elas, principalmente as infecções respiratórias e a gripe, né, que é causada pelo vírus da influenza. Quais são as doenças mais recorrentes que acontecem no inverno?
Principalmente as doenças respiratórias, então vírus sincicial respiratório, influenza, outros vírus que causam resfriados também têm a sua incidência aumentada nessa época do ano. E o que a gente faz quando não dá para evitar ficar em lugar fechado? Então, sempre que possível a gente tem que tentar ventilar os lugares. Então, lugares de muita aglomeração deveriam permanecer de alguma maneira ventilados, não é fechar todo o ambiente, mesmo dentro de casa. O que mais vai evitar você de pegar alguma doença é manter a higiene das mãos, com álcool gel ou com a lavagem de mãos quando é possível. E quem está doente, evitar frequentar esses lugares dentro do possível também. E se não conseguir evitar esses lugares, pelo menos toda vez que você tossir, espirrar, procurar lavar, higienizar as mãos, ou lavar ou usar álcool gel, porque às vezes na rua a gente não tem como lavar a mão, mas tem como usar o álcool gel. Sempre usar lenços descartáveis, que também vão ajudar a você não ter o contato direto com a secreção, que é onde ficam esses vírus respiratórios, e a gente depois com a mão suja coloca nos ambientes e através desse contato com o ambiente a pessoa pode se contaminar. Quando a gente tosse e espirra, procurar sempre, a gente orienta levar essa região anterior, aqui do cotovelo, a gente levar ao rosto, para que a saliva, ou a gente chama de perdigoto, não seja eliminado no ambiente, também não vá contaminar quem estiver do lado, né? Então, a gente chama isso de etiqueta respiratória. Também você tem que ter um cuidado para não transmitir a doença para as outras pessoas. E doutora, essas doenças, todas elas são infecto-contagiosas? Todas essas doenças virais respiratórias são infecto-contagiosas. A gente tem, nesse período do inverno, que fica uma temperatura mais seca, tem algumas doenças respiratórias que não são infecciosas, que também aumentam. Então, quem é asmático, você tem aí os pacientes alérgicos, e você tem um aumento também da ocorrência dessas doenças. Mas quando a gente fala de infecções respiratórias de gripe, resfriados, são doenças infecto-contagiosas sim, e são transmitidas através da secreção respiratória. Saliva, muco nasal, secreção do olho também, você pode ter nos olhos, então coçar os olhos, tem que também fazer higiene das mãos depois. Essas doenças que não são infecto-contagiosas, as pessoas precisam tomar os mesmos cuidados do que uma gripe, por exemplo? Não, são diferentes, né? No caso da gripe, existe um antiviral que é indicado para tratamento, tem que ser prescrito por um médico, o médico vai avaliar se a pessoa tiver um quadro de gripe, principalmente pacientes com fatores de risco para a gravidade, então para evoluir com uma doença mais grave e até para evoluir a óbito, que são os mesmos fatores de risco que a gente faz a vacina, que é o principal meio de prevenção. Então, gestantes, pacientes com doenças crônicas, crianças, idosos acima de 60, todas essas pessoas que têm um risco de ter um quadro de gripe mais grave, têm indicação de medicação, de tomar um remédio que é antiviral. Esse remédio está disponível nos postos de saúde, só é distribuído com receita médica, carimbada, devidamente assinada, carimbada, mas tem disponível na rede pública de uma forma gratuita quando tem indicação. Então, são cuidados diferentes, tem que ser avaliado por um médico e quando for indicado vai ser feita uma medicação para evitar com que essa pessoa evolua com maior gravidade. E a vacina da gripe, ela pode prevenir o agravamento ou o surgimento dessas doenças? Sim, é muito importante. A vacina da gripe, ela protege contra influenza, então ela protege contra os vírus da influenza, ela não protege para outros vírus respiratórios, então são coisas diferentes. Gripe e resfriado são vírus diferentes, quadro clínico diferente, e a vacina é muito importante, principalmente para essas pessoas com fatores de risco. Então, crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, todas essas pessoas devem procurar o posto de saúde, serem vacinadas,
porque a vacina protege, sim, ela não causa doença, então a gente ouve muito, mas eu tomei e fiquei gripado. Na verdade, a pessoa teve um quadro respiratório outro que não da influenza, mas a vacina da gripe não tem como causar a doença, ela é só um pedacinho do vírus, então ela não causa doença, ela é muito segura, inclusive para mulheres grávidas, devem tomar, porque gripe mata, a vacina de jeito nenhum mata, a gripe pode matar sim e é muito importante tomar vacina. É a principal forma de se prevenir contra a influenza. Sempre quando a gente fala de frio, de doença respiratória, as pessoas tentam dar o jeitinho caseiro para tratar isso, né? E aí, existe alguma dica que as pessoas possam ter para lidar melhor com a gripe em casa? Na verdade, manter a via aérea hidratada é uma coisa muito importante, isso sim tem embasamento científico, então nessa época do ano normalmente fica um clima mais seco, a poluição tem ela é menos dispersada, então fica um ar mais poluído, então a gente deve sim usar soro fisiológico na via aérea. O muco que a gente tem no nariz, na via aérea, ele é um importante mecanismo de defesa, ele protege a gente. Então, esse muco mais endurecido, mais espesso, ele vai dificultar essa defesa. Então, a pessoa usar soro fisiológico várias vezes ao dia, a gente orienta para crianças, para adultos, também fazer isso. Utilizar nessa época de mais seca, utilizar o soro fisiológico na via aérea diretamente. Em ambientes, a gente pode pôr aqueles vaporizadores no ambiente. Quem não tem pode pôr um balde com água ou uma toalha molhada dentro do quarto, por exemplo, de um bebê, a gente pode pôr um balde com água para também esse ambiente ficar mais umidificado, isso é bem interessante e justamente ele ajuda nos mecanismos de defesa que a gente já tem, ele só auxilia esses mecanismos de defesa a manter essa via aérea hidratada. Então, basicamente é isso e sempre lavar as mãos. Prevenção é a melhor forma de remédio, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por esclarecer tudo o que estava em dúvida na nossa cabeça. Obrigada. No Saúde no Inverno de hoje, nós conversamos sobre as doenças respiratórias recorrentes no inverno e como nos prevenir delas. O programa já está acabando, mas você pode continuar aqui no nosso canal e assistir outras reportagens que nós, da Rede São Paulo Saudável, preparamos para você se cuidar nessa época do ano. Navegue e receba informações para você ter uma vida com muito mais saúde. Até mais!